E aí, alunos do segundo ano, vamos para mais uma aulinha de exercícios. Vamos falar agora de alguns exercícios envolvendo dos fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Então essa é a nossa aulinha 22, num cronograma de teoria e exercícios. Eu quero pegar com vocês o teste da página 51, que é o teste 2. Vamos ler o teste 2. Diz assim, ó. Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias, conforme o descrito a seguir. Pessoal, detalhe, temperatura fundamental, né? Lembrem-se, qual que é o fator que altera a velocidade de uma reação? Temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade de uma reação, tanto exo quanto endo. Tanto faz, né? Tanto a exo quanto a endo aumenta a velocidade. Daí ele dá duas ali, ó. Ele dá duas opções. Aí ele disse, primeira opção, reação 1, CO mais NO2 dá CO2 mais NO. Coloquei aqui para vocês. Ele disse que o experimento 1 foi feito a 25 e o experimento 2 a 250. Lembra-se? O que aconteceu aqui, meus caros? Primeiro, aumentou a velocidade, porque, com certeza absoluta, maior a temperatura, maior a velocidade. Tudo bem? Mas não é só isso, não. Aí ele diz assim, as demais condições são idênticas nos experimentos 1 e 2. Reação 2, nitrato de chumbo 2 com iodeto de potássio produz iodeto de chumbo e diz ainda que produz mais nitrato de potássio, que é o KNO3. Agora vamos lá, o que ele fala? Experimento 3, os dois foram realizados na forma de pó, então agora já não é mais temperatura, já não é mais concentração, é superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade dessa reação. E o experimento 4, os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa. As demais condições são idênticas nos dois experimentos, 3 e 4. Comparando as velocidades da reação em cada um dos experimentos, V1 com V2 e V3 com V4, ele quer esse com esse e esse com esse. Assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui fica simples, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Logo, a velocidade 2 será maior que a velocidade 1. Né? Nitidamente, maior a temperatura, maior a velocidade. Agora aqui nós vamos ter um problema. Pessoal, aonde que eu tenho maior superfície de contato? Quando eu tenho pó ou quando eu tenho solução aquosa? Então, essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta de uma responsabilidade enorme, porque a superfície de contato, como que eu observo isso? Professor, mas o pó, a superfície de contato é maior. Não, não é maior. A superfície de contato é na solução aquosa. Por quê? Vamos pensar assim, se você pega o iodeto de potássio, por exemplo, o iodeto de potássio, que é o Ki, ele é solúvel na água. Quando eu tenho essa substância solúvel na água, eu tenho mobilidade iônica. No pó, eu não tenho mobilidade dos íons. Eu tenho K formando um complexo com I. Mas aqui em solução aquosa eu tenho o K livre. Ele está na forma de um K+. Ele tem mobilidade iônica. Isso é tão importante que se vocês forem observar, lembra que eu falei para vocês a palavra dissociação iônica? Nós tínhamos 3 palavrinhas, né? A dissolução, a dissociação e a ionização. Esse sólido, Ki, ele dissolve e dissocia. Quando ele dissocia, ele tem mobilidade na solução. Não é à toa que uma solução aquosa de um sal conduz corrente elétrica. Então, como ele tem essa mobilidade, a superfície de contato dele, com certeza é maior. Então, como que nós vamos observar aqui? A solução aquosa, que é tida como velocidade 4, ela é o quê? Maior do que a velocidade 3. Por quê? Em solução aquosa, com certeza absoluta, esses íons têm mobilidade. Se eles têm mobilidade, no pó não há mobilidade. Por quê? Pega o seguinte, o Ki conduz corrente elétrica em solução. Quando ele está na forma de pó, ou seja, sem água, sem estar em solução, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Não tem mobilidade iônica, logo a superfície de contato é menor. Em soluções aquosas, a superfície de contato é maior do que em pó. Agora, qual seria a resposta adequada? Então, nós temos que o V2 é maior do que o V1 e que o V4 é maior do que o V3. Logo, a única alternativa que nos condiz é a letra C. Letra C é a alternativa correta para esse teste. Pessoal, é só para dizer isso. Tudo bem? Então, é um exercício bem simples. Agora, vamos ver o nosso próximo exercício na página 22, aliás, 52, perdão, que é o teste 3.
Esse teste 3, ele fala o seguinte, ó, em relação à influência da temperatura sobre a velocidade da reação, pessoal, a temperatura é um dos fatores que volta e meia ele aparece. O que mais aparece é a temperatura? Sim. A temperatura o pessoal gosta muito de fazer testes. Aí ele fala assim, ó, a velocidade da reação pode se afirmar com o aumento da temperatura é. O que acontece com a velocidade da reação quando você aumenta a temperatura? Letra A. Vai ser maior a velocidade da reação e independe dela ser exotérmica ou endotérmica. Me parece ser verdadeira, mas não vamos deixar de ler as outras, vai que tem uma mais verdadeira. Letra B, o aumento da temperatura é menor a velocidade. Falso. O aumento da temperatura aumenta a velocidade. Logo, a letra B é falsa. Letra C, vai ser maior velocidade da reação apenas se a reação for exotérmica. Falsa, tá? Essa é falsa. É tanto exo quanto endo. As duas aumentam, então a C é falsa. Letra D, vai ser maior a velocidade se a reação for endotérmica. Falsa, vai ser maior para a exo e para a endotérmica, tá? Não é apenas para uma ou apenas para a outra. Falsa. Letra E, vai ser menor velocidade. É falso, gente. Por quê? Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade de uma reação. Logo, a única alternativa adequada para esse teste é a nossa alternativa letra A. Letra A de aprovados. E automaticamente é a alternativa adequada para esse teste. Lembrem-se, o aumento da temperatura, vou representar assim, ó, o aumento da temperatura, ela vai aumentar a velocidade da reação. Seja ela endotérmica, seja ela exotérmica. Então aumenta a velocidade das reações endo e exo, não apenas de uma ou apenas da outra. Tudo bem? O nosso próximo teste é um teste que a gente vai comparar alguns detalhezinhos. Na página 53, peguem, por gentileza, o seu teste número 7. Esse é um teste um pouquinho mais difícil, porque eu vou ter alguns dados. Vamos ver ali, ó. Ele diz assim, a velocidade de uma reação pode ser influenciada por alguns fatores, como frequência de colisões, claro, né, entre as moléculas e a energia necessária para que as colisões sejam efetivas. Para ter uma reação, tem que ter uma colisão, mas não tem que ser apenas uma colisão, ela tem que ser uma colisão efetiva. Professor, e se eu tiver apenas a colisão efetiva, tem a reação? Não, tem que ter energia de ativação. Então tem que ter energia, colisão e colisão efetiva. Tudo bem? Aí ele diz assim, na tentativa de estudar a influência desses fatores sobre a velocidade de uma reação, os fatores, vamos ver quais. Na reação do mármore, que é rico em carbonato de cálcio com o ácido clorídrico, vai causar efervescência. Qualquer carbonato com ácido produz CO2. Aí um químico realizou 5 experimentos relacionando a massa e a forma do CaCO3, que é o carbonato, a concentração do HCl e a temperatura do experimento. O quadro abaixo mostra um resumo das condições experimentais estabelecidas para os experimentos. Pessoal, vamos lá. Eu coloquei experimentos A, B, C, D e E. Detalhe, ele fala massa do carbonato. É tudo igual, a massa é a mesma. O que vai mudar é a forma do carbonato, pedaço ou pó. Lembrando que o pó sempre a superfície de contato é maior do que pedaço. Pedaço é um bloco e em pó ele tem maior superfície de contato, ele está triturado. A concentração do HCl, né, você vai lembrar aqui que a concentração do HCl é fundamental. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Essa é a ideia. E claro, o mais importante, a galinha dos ovos de ouro, a temperatura. Pessoal, a temperatura é fundamental, tá? Se vocês forem observar em termos da temperatura, por onde que eu começo a analisar? Eu analiso primeiro a temperatura, a concentração ou a superfície de contato, pessoal? Sem sombra de dúvida, a temperatura. O Van 't Hoff, que era um cientista fantástico de físico-química, ele dizia que o aumento de 10 graus Celsius na temperatura causa o dobro de velocidade. Veja, isso não é uma regra, é apenas uma estimativa. Tem várias exceções, mas é uma estimativa interessante. Se você aumenta 10 graus Celsius de temperatura, a velocidade praticamente dobra. Então veja que a temperatura é a galinha dos ovos de ouro. A pergunta do teste é, indique em qual dos experimentos teremos o maior aumento de velocidade, justificando as suas respostas. Então vamos lá, pessoal, temperatura. É óbvio que eu vou olhar aonde? Aonde as temperaturas são maiores. Por exemplo, a temperatura é maior aqui no experimento B e no experimento E.
Tudo bem? Professor, eu descartaria os outros? Eu diria que pela temperatura, sim. Então, veja, eu tenho esse experimento B e o experimento E. Por quê? Quanto maior a temperatura, independente se é endo ou exo, é maior a velocidade. Agora, vamos lá, gente. Se vocês forem olhar a temperatura, 50, 50. Agora, olha a concentração, é a mesma. A concentração vai influenciar aqui? Não, não vai influenciar. Então, logo, a concentração não influencia nessas duas reações, em B e E. Agora, olha só, pessoal, aonde que eu tenho maior superfície de contato? Pedaço ou pó? Certamente é no pó. Por quê? Por que é no pó? Porque no pó eu tenho o pedaço triturado. Se eu tenho o pedaço triturado, logo o pó vai ser a velocidade de reação maior. Maior superfície de contato, maior velocidade de reação. Então, qual que é dos experimentos fornecidos, qual seria o experimento que a velocidade é maior? Com certeza seria no E. Por que aqui no E eu tenho velocidade maior? Por dois motivos. Tá? Qual que seria a sua justificativa? Velocidade maior é no E. Bom, primeira justificativa é a maior temperatura. Aí você justifica assim, por ter uma temperatura maior, por apresentar uma temperatura maior, maior temperatura, maior velocidade de reação. Detalhe, por que aqui eu vou olhar o pó? Porque o pó, ele é triturado, né? É o pedaço triturado. Então eu tenho dois fatores que aceleram essa reação. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade desta reação também. Tudo bem? Então você vai escrever ali, veja, você tem duas linhas. A velocidade será maior no experimento E, porque além de ter a maior temperatura, maior velocidade, ainda tem a maior superfície de contato. Se condiciona a escrever em duas linhas. Tudo bem? Assim você escreve apenas o necessário e não coloca, eu diria que textos desnecessários aí para responder esse exercício. Tudo bem? É um teste importante, o Enem gosta muito dessas comparações, porque os alunos geralmente se confundem aqui, ó. Tá? O que é melhor? A maior superfície de contato, concentração? Gente, tira pela temperatura que não tem erro. Tudo bem? Agora nós vamos resolver um teste que é um clássico. O teste 54, ou melhor, o teste 12 da página 54. Ele é o teste da Unimontes, Minas Gerais. Eu vou pegar aqui o meu giz branco. Pessoal, esse teste é um teste bastante importante. Ele diz assim, ó, em temperaturas inferiores a 500 Kelvin, a reação entre o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, cuja equação de velocidade V é dada por... Pessoal, ele te deu a equação de velocidade. A velocidade é a constante, né? É esse K, que cada reação tem o seu K, vezes a concentração do meu NO2 elevado ao quadrado. O que é esse quadrado? Gente, isso aqui é chamado de ordem da reação. Significa que se você dobrar a concentração, 2 ao quadrado é 4. Então a velocidade quadruplica. Tudo bem? Essa é a interpretação disso. É bastante importante esse tema. Vem da lei de Gutenberg-Wage, né? Então vocês vão observar ali. Aí, dados os mecanismos 1, 2, 3 e 4, eu só coloquei os mecanismos. Ele pergunta... O mecanismo que está de acordo com a equação de velocidade obtida no experimento é... Gente, qual desses experimentos, 1, 2, 3 ou 4, tem esta velocidade? Essa é a pergunta dele. Agora vamos observar o experimento número 1. Ele diz assim, uma etapa. Gente, quando a reação é elementar, uma única etapa, os coeficientes estequiométricos são as ordens. Vamos escrever. A reação 1 é, então vai ser velocidade 1... é igual a 1K vezes a concentração dos reagentes. Segundo a minha reação elementar, o primeiro reagente é o meu NO2, lembrando que o coeficiente é 1, então ordem 1, vezes a concentração do meu CO, que também tem coeficiente 1, logo ordem 1. Então esta é a minha reação elementar. Esta velocidade não é igual a esta, então não é a minha reação número 1. Não é a minha reação número 1. Então, a 1 já é uma alternativa. Lá na letra A, aliás, na letra D, perdão, é falso. 2. Ocorre em duas etapas, uma lenta e uma rápida. Gente, quando eu tenho mais de uma etapa e uma lenta e uma rápida, a velocidade é determinada sempre pela etapa lenta. A velocidade 2 é determinada pela etapa lenta. A etapa lenta é o que determina a velocidade da reação. É o fator determinante.
Então nós vamos ter ali etapa lenta. Ele diz que nós vamos ter NO2 mais NO2, ou seja, são 2 NO2. Então a minha velocidade 2 vai ser 1K vezes concentração de NO2 vezes a concentração de NO2. É dada pela etapa lenta, elevado aos seus coeficientes 1 e 1. Pessoal, mas é a mesma concentração. NO2 e NO2. O que dá x vezes x? X ao quadrado. Agora eu pergunto, o que dá concentração de NO2 vezes concentração de NO2? Nós vamos escrever que a velocidade da 2 é igual a 1K vezes a concentração do meu NO2 elevado ao quadrado. Pronto, é isso. É isso que nós vamos ter. Então, a velocidade 2 é exatamente igual à velocidade da pergunta. A resposta é a 2. Vamos ver por que a 3 não é. 2 etapas. Olha a etapa lenta. Olha a etapa lenta. Velocidade da 3 é igual a 1K vezes a concentração do meu NO. Detalhe, elevado a 1. Então, a etapa lenta, ela é elevado a 1. E aqui ele deixou bem claro que ele quer que seja elevado ao quadrado. Dobrou a concentração, quadruplica a velocidade. Logo, a 3 é falsa. E a 4, 2 etapas. Eu olho a lenta. A lenta é NO com NO. Então, significa o quê? Que a velocidade da minha reação 4 é igual a 1K vezes a concentração do meu NO elevado ao quadrado. Veja, mas é NO vezes NO. Mas eu não quero NO, eu quero NO2. Por isso que a 4 é falsa. A alternativa adequada para o nosso teste é a alternativa letra C. Letra C, porque a única que condiz com a velocidade dada no enunciado é a velocidade da equação 2. Tudo bem, pessoal? Importante lembrar, se é elementar, os coeficientes são as ordens. Lembrando, a ordem é esse número que fica em cima da concentração aqui. Nós vamos entender melhor isso quando estudarmos a lei de Gutenberg. Aí o que acontece? A etapa lenta é determinante no processo. Se ela é elementar, as ordens são os coeficientes. Se eu tenho mais de uma etapa, a etapa lenta é a determinante. Tudo bem? Pessoal, um abraço e até a próxima aula!